Olá, começa agora o programa Em Pauta aqui pela TV Universitária. Hoje o nosso assunto é o mercado de trabalho e vagas para pessoas com deficiência. Será que as empresas estão preparadas para receber estes profissionais? E por outro lado, eles estão se qualificando para ocupar as vagas oferecidas? Sobre este assunto eu converso com Ieda Freitas, coordenadora de recrutamento. Converso também com Sandoval Pinheiro, que é diretor regional da Secretaria de Estado, Trabalho e Emprego. E também converso com Ivone Voisky, que é psicóloga do Banco de Emprego da Aparo, que é a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia. Obrigada pela participação de todos. Bom, eu começo perguntando para a Ieda, como está a procura por pessoas portadoras de deficiência, pessoas que têm deficiência no mercado de trabalho? Olha, nós temos uma procura baixa hoje em relação ao que poderia estar diferente, né? São poucas as demandas, as empresas buscam um pouco, mesmo diante de uma lei, né, que nós temos uma lei, mas que não é seguida totalmente, e também temos a dificuldade em encontrar esse profissional. A gente recebe até, inclusive, recebemos indicações de instituições como as duas, mas ao fazer esse contato com as pessoas, nem sempre a gente consegue esse candidato. Ivone, você consegue relatar para a gente quais motivos, pelo que você tem contato no dia a dia, dessa baixa procura? A princípio, a escolaridade, ela afeta muito, porque até pela dificuldade que as pessoas têm de estudar, né, e pela locomoção, às vezes até. E outra coisa, assim, às vezes os cursos também, eles têm dificuldade de entrar, começar a fazer esses cursos. Eu acho que a qualificação, ela pesa muito. Mas, além disso, existe o BPC, que é o BPC é um auxílio. E esse auxílio, ele dificulta também, porque as pessoas têm medo de ficar sem auxílio, embora hoje exista uma lei de que as pessoas que recebem o auxílio, elas podem começar a trabalhar. Tem 2 anos para se adaptar na empresa, não é acumulativo, né? Ou quando ele está recebendo o salário, ele deixa de receber o PPC. Mas ele pode depois, caso ele não se adapte, ele volta. Então, uma das dificuldades nossas que a gente percebe hoje é qualificação e é também esse auxílio. E, claro, que vem a família, porque tem muitas famílias ainda que têm medo, acredita que a pessoa não tem condições para isso. Então, existem várias barreiras, sem contar a barreira arquitetônica, que eu falo assim, que é uma das, assim, que pesa, né? Principalmente quando a gente fala de cadeirante, pessoas com muleta. Então, as empresas costumam colocar vagas com deficiências leves. Deficiências leves são fáceis de ser, encontrar pessoas que ocupam essas vagas. Agora, quando se trata de cadeirante, de pessoas com muleta, a gente tem muito mais dificuldade. E no Cine, Sandoval, como que é essa questão da procura? A procura, na verdade, nós estamos observando, é muito pequena. Eu acho que há um certo desânimo do próprio trabalhador com deficiência, porque, na verdade, ele encontra dificuldade quando ele vai para a empresa. Ele vai para a empresa, as exigências são muitas. Então, na verdade, nós temos muito pouca procura hoje dentro da unidade do Cine, embora tenhamos algumas vagas abertas, mas não temos o trabalhador procurando essas vagas. Hoje, necessariamente, quais são essas quantidades de vaga que o senhor tem? Hoje nós temos 24 vagas abertas. O que nos parece também, conforme a minha colega estava dizendo, com o advento da lei, que já tem mais de 20 anos, as empresas ainda não sofriam uma fiscalização mais direta. Hoje elas estão sofrendo essas fiscalizações, tem intensificado. Você recebe um empresário afoito, que é ele de hoje para amanhã, o trabalhador. E nós não temos esse trabalhador hoje disponível no mercado, pelo menos pela nossa unidade do CIM. Uma questão que a gente percebe muito que eu acho que tem que haver uma mudança de cultura, né? Então, em todos os aspectos, né, como a gente estava falando. A questão da empresa também se conscientizada desse papel importante dela, né, nesse cenário, e também das pessoas que têm essa deficiência, que ainda parece que existe um padrão, quando a gente fala de padrão de normalidade, que parece que a própria pessoa com essa deficiência ainda não conseguiu romper essa barreira. Né? Eu acho que você tem condição de falar melhor disso, porque você está e essa barreira diretamente ligada a essas pessoas.
Então essa barreira, ela precisa ser rompida, mas pelas partes. Né? E quase sempre quando a gente pega assim, com relação à autoestima baixa. E isso interfere muito numa hora de uma entrevista, para ele acreditar nele mesmo, sabe? Ele tem o potencial, mas ele também não acredita às vezes nele. E aí, claro que a gente tenta fortalecer. Eu acredito assim que hoje, das vagas que eu tenho hoje, quase que inteiramente ocupadas, muito poucas pessoas, na verdade, disponíveis, muito poucos associados. Por quê? Porque os que estão, na verdade, é que não têm escolaridade. Porque como a empresa exige, você acaba ficando com pessoas que, lógico, daí com mais dificuldade para conseguir colocar no mercado. Agora, se é uma pessoa que tem instrução, que tem conhecimento, ela facilmente é colocada, tá? Inclusive, ela consegue até, às vezes, trabalhar em 2 empregos, já pela qualificação. E aí, cabe, lógico, a família apoiar, porque eu acredito que isso interfere muito. Quando a família apoia, quando a família faz o papel dela, incentivando essa pessoa, se torna mais fácil. E é claro que a gente tenta na instituição fazer com que ela perceba isso, porque a qualidade de vida dela melhora muito quando ela está trabalhando. Não é só para ela, né? Para a gente também, mas eu falo que para ela isso interfere bastante. Quando ela tem autonomia, ela própria conseguir comprar as coisas dela, então a gente percebe assim, uma mudança muito grande, sabe? Então acho que é muito importante a família se posicionar, encaminhar, ajudar, fazer com que essa pessoa realmente busque, sabe, ajuda. E procurar a instituição, porque eu acredito assim, né, todos nós aqui estamos com vagas. Estamos, na verdade, precisando de pessoas que tenham interesse, que tenham vontade, que queiram trabalhar. Já já nós voltamos a falar sobre esse assunto, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Dia de eleição, para mim, é um dia especial. Ainda mais depois que a Justiça Eleitoral deu condições para que as pessoas portadoras de necessidades especiais tivessem livre acesso à cabine de votação. O mais importante é não deixar de votar, porque a gente é tão cidadão quanto qualquer outro eleitor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. De volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre acessibilidade no mercado de trabalho. Ivone, a gente estava falando sobre a questão de talvez a família não apoiar, a importância do apoio da família. É importante também que não haja preconceito da sociedade, né? Pois é, o que a gente percebe nas empresas, hoje atualmente nós fazemos vivência nas empresas. A vivência é fazer com que o gestor, que ele se coloque no lugar do outro, no lugar dessa pessoa com deficiência. E ao ele se colocar no lugar do outro, ele percebe, talvez, assim, ele começa a ser mais acessível, porque a gente encontra barreira, assim, com o gestor que não sabe como lidar com essa pessoa. E não saber como lidar faz com que eles também não queiram gente com deficiência trabalhando por perto. E a partir do momento que ele rompe essa barreira, se torna mais fácil. Mas a gente percebe ainda muito grande, uma barreira grande ainda, que, assim, não é só arquitetônica, né? Porque quando a gente fala de pessoas cadeirantes, pessoas em cadeira de roda, é muito difícil encontrar acesso, porque não é só entrar com a cadeira, tem que ter o banheiro adaptado, então faltam muitas adaptações ainda. Mas não é só essa barreira física, existe também a mental, que a gente fala que é a mais difícil, né? Principalmente quando você rompe esse tipo de barreira, se torna muito mais fácil para ser aceito, para as pessoas serem aceitas ao lado dela. Porque é lógico que eles vão ter dificuldade, às vezes é o primeiro emprego, às vezes até pela própria insegurança deles. A própria doença causa às vezes isso, porque a família, quando você tem um doente, ela super protege. E essa super proteção faz com que eles também não se sintam com capacidade de atuar em determinado cargo. Então a empresa realmente ela precisa rever isso, e é o que a gente tenta fazer com essas vivências, fazer com que ele se coloque nesse lugar desse outro, e agora ele receba
Porque a partir do momento que você tenta ter respeito para essa pessoa, que você dá oportunidade para ela mostrar o potencial dela, se torna muito mais fácil dessa pessoa agora acreditar nela e realmente cumprir o trabalho que é feito. Ieda, você acha que às vezes essas exigências que as empresas põem na hora de procurar estes funcionários, esses empregados, pode ser também um pouco de preconceito, eles restringem um pouco? Eu acredito que se nós estamos falando de uma situação de igualdade, né, tornar essas pessoas com deficiência capazes de concorrer a uma vaga, então a gente tem que pensar que a exigência tem que existir. Porque senão eu mesma, se tiro a exigência, eu estou o quê? Reforçando a ideia de que realmente ele é diferenciado. Né? Então eu acredito que a exigência tem que ter sim. Eu vejo que o grande problema seria como lidar com essa situação no dia a dia. Né? Porque se eu tenho uma vaga, essa vaga precisa de alguém que realmente tenha condições de executar essa atividade, eu tenho que ter uma exigência para isso. Né? E ao encontrar essa pessoa fazer parte do meu grupo de colaboradores, eu tenho que trabalhar com isso no dia a dia, com os colegas de trabalho, né, com as regras e com a condição de que essa pessoa possa realmente desenvolver sua atividade lá dentro, na questão física, do espaço físico e do apoio todo que ela vai precisar. Então eu acho assim que a exigência tem que ter sim, porque ele está concorrendo a uma vaga. É claro que respeitando as devidas proporções. Né? Sandoval, a gente disse no bloco anterior sobre a lei. Explica para a gente melhor como que funciona essa lei, qual a quantidade de cotas que cada empresa deve oferecer. Essa lei ela existe desde 89, ela determina as cotas que vai de 2 a 5% em relação ao número de trabalhadores. Por exemplo, a empresa que hoje tem de 100 a 200 trabalhadores, ela tem a obrigação de contratar 2% de pessoas com deficiência. De 201 a 500 são 3%, de 501 a 1.000 são 4%, e acima de 1.001 são 5% que elas são obrigadas a contratar. Então, a fiscalização, como eu disse, ela é um pouco ainda deficitária, ela não tem acompanhado isso. Então, por isso, as empresas se acomodaram também. E agora que vem, a gente tem notícia que tem mais frequentes essas cobranças, que tem havido uma procura maior desse trabalhador. Como que fica nesse caso a situação da empresa, já que a demanda é maior, né, do que a procura? Se a empresa não consegue cumprir aquela cota, não consegue ocupar aquela vaga, como que ela faz? Ela pode colocar outra pessoa, ela deixa a vaga em aberto? Veja bem, essa lei inclusive determina a multa, que vai até o valor máximo de R$161 mil por mês, a multa que ela pode receber por não contratar esse trabalhador. Então, em média, seria R$1.000 a R$1.500 por pessoa que ele deixa de contratar, de acordo com o número que a empresa exige, que a lei exige que a empresa deveria contratar. Então, ela não tem outra saída, ela tem que contratar. Porque se ela não contratar, ela recebe a multa. Mas aí esbarra na questão que a gente acabou de falar, né, desse profissional. A gente tem esse profissional. Temos a demanda é baixa, mas também a procura também é baixa, né? Que envolve todas as questões que ela mencionou. A questão física, né? Quando a gente hoje falou muito sobre acessibilidade, mas parece que é mais a questão de locomoção. Locomoção. Né? Está mais ligada a esse sentido. Né? Eu acho que tem uma questão também que é importante, que a doutora disse aqui, mas que eu acho que vale até lembrar um pouco mais, que eu acho que a gente tem, através de conversas no atendimento com algumas pessoas, a questão cultural também. Sim. As famílias que têm pessoas com deficiência, eles não são criados para trabalhar. Pelo menos o que nós percebemos, eles já procuram aquela ajuda que ele recebe e depois ele, como a doutora disse, ele tem medo. Não só ele, às vezes ele até quer trabalhar. Nós tivemos um caso
que essa pessoa apareceu lá para trabalhar, a mãe da pessoa, desse trabalhador esteve lá, olha, por favor, não contrata que ele vai perder o benefício que ele tem, nós não podemos perder esse benefício. E deixar bem claro, Sandoval, que hoje não perde o benefício. Não perde, ele retorna, mas quando nós falamos sobre isso com a mãe, ela falou, olha, para retornar esse benefício é muito difícil, o senhor é porque não sabe, o tanto é difícil de voltar esse benefício, por isso é preferível que não se perca esse benefício. Então, quando eu digo questão cultural, sim, que eu acho que ainda não há essa mentalidade, que essas pessoas têm o potencial, como qualquer um de nós, como qualquer outra pessoa, para produzir, é ativo e tem condições de trabalhar. Então, e outra questão também é a falta de qualificação, que eu acho que esse é um outro assunto que precisa se discutir melhor e também levar tanto, não só o Estado também fazer essa qualificação, como também as empresas. Não, a lei não só colocar que ela tem que contratar, que ela também tem que qualificar. Ela receber esse trabalhador e dar um treinamento para ele, para que ele tenha condições de ocupar a vaga que é oferecida a ele. Eu acho que nesse sentido, assim, a palavra acessibilidade, ela é muito utilizada, mas eu ainda volto a insistir na questão que precisa haver todo um planejamento em cima dessa inserção, né? É a questão da escola, né? É a questão da fiscalização que você acabou de citar. É a questão de como o governo também lida com essa questão, né? De incentivo e facilitar talvez essa questão da retomada. Mas se eu coloco uma pessoa no mercado de trabalho, se o meu filho vai para o mercado de trabalho, talvez o benefício vai ser até maior do que esse que ele receba pelo governo. Com certeza. Então é uma questão, essa questão é muito cultural mesmo, precisa haver uma mudança total. Né? E atualmente as empresas hoje já fazem, muitas empresas, elas estão qualificando. Quer dizer, elas querem para determinado cargo, quando elas percebem que eles precisam de vários, principalmente que eu falo hoje a área administrativa, porque é uma área que a gente consegue caminhar muitas pessoas. Né? Absorve mais. Caminhar muitas pessoas, então assim, as empresas já estão dando treinamento. Essas que estão dando treinamento, com certeza elas já conseguem cumprir essa lei. Porque a partir do momento que elas treinam, elas não quer dizer que elas vão contratar todos, mas elas têm as opção de ver quem se destacou e contratar. Então, eu acho que isso facilita, mas ainda falta mesmo a fiscalização. Porque se tivesse fiscalização, eu acredito que seria muito maior, as empresas estariam muito mais, qualificando muito mais pessoas. E o que falta hoje é que a gente percebe que ainda... Isso é um erro ainda de querer achar que a culpa é só do governo, porque a gente tem que lembrar que como empresas sociais, empresas cidadãs, nós também temos alguma coisa a contribuir sim com as pessoas que estão perto da gente. E é claro que não colocar, igual você falou, da cobrar, não é a diferença que faz, porque potencial elas têm igual, às vezes até melhor. Não dá para você dizer que é menor, não. Elas têm sim uma dificuldade talvez de locomoção, dependendo da distância. Né, se tem que pegar ônibus da empresa até o ponto de ônibus. Isso é claro que existe, mas não é por isso que elas deixam de ter potencial. O potencial delas pode ser cobrado sim e deve ser cobrado, até para que as pessoas, elas se sintam, né, capaz como qualquer um outro dentro da empresa. E aí, grau de igualdade. Grau de igualdade em termos de potencial. De potencial. Né? Olha só, nós vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Em Pauta. Em uma eleição, muitos candidatos tentam burlar as leis. É boca de urna, propaganda irregular e o pior de tudo, compra de votos. Eles oferecem eletrodomésticos, prometem emprego, dão dinheiro e até dentaduras. Quem vende o seu voto, em vez de ganhar um bom dinheiro, vai ganhar um dinheiro sujo. E o que é pior, vai perder a chance de votar por um futuro melhor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país.
Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. De volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre acessibilidade no mercado de trabalho. As empresas estão preparadas estruturalmente e bem equipadas para receber profissionais que têm alguma deficiência? Acredito que não estejam ainda. Precisa haver realmente uma mudança de cultura em termos de receber essas pessoas, né? Porque é todo um conjunto de coisas, de estrutura física, de equipamentos que precisam ser adaptados para essa realidade. Então precisa melhorar bastante ainda. E quando a gente fala também não só de empresas, porque a gente está falando assim, falta escolaridade, falta qualificação, falta também que essas escolas sejam adaptadas, falta que esses cursos de informática sejam adaptados, porque às vezes as empresas elas fazem, mas elas não pensam nesse outro consumidor que hoje está atuante no mercado, tá? Então, eu acredito assim que não é só as empresas que vão contratar, mas também as empresas, as próprias empresas que abrem para o consumidor, lembrar que também existe um consumidor cadeirante, existe também o consumidor com muleta, existe o consumidor também que vai no shopping, que vai fazer as compras, ele também gasta, e ele precisa também de escola, ele precisa de cursos, então é esse acesso que tem que ser lembrado, sabe? E eu falo assim, a gente fala às vezes até assim, hoje a eleição está chegando, e aí, que escola que está adaptada para receber esse cadeirante para votar? Ele também é um cidadão, quer dizer, a gente tem que falar também, ampliar isso, né? Não ficar somente com as empresas para cumprir a lei da cota, que é obrigatória, mas também pensando nele como consumidor. Ele é um consumidor também potencial, porque ele já trabalha. Eu tenho pessoas que trabalham e que quando vão tirar as férias, eles têm dificuldade de encontrar hotéis adaptados para eles poderem tirar as férias. E a gente tem que pensar que eles também são um consumidor, que eles também precisam ter lazer, né? Não é só trabalho. A gente está falando de trabalho, mas eles também precisam ter lazer, eles precisam ter outras atividades também. E aí isso ainda é uma dificuldade de acesso mesmo, tá? Porque a gente vê há muitas barreiras ainda. Eu acho que a questão das empresas também, a falta de eles colocar uma acessibilidade maior também. O empresário, a partir do momento que ele se sente obrigado a fazer essa contratação, senão ele é penalizado, ele já sente a dificuldade para fazer outros tipos de investimento além de fazer essa contratação. Então eu acho que precisa, de uma forma, através de uma mídia, conscientizá-lo do potencial desse trabalhador, para que ele não está indo lá para criar uma despesa para a empresa, muito pelo contrário, ele vai lá para produzir e prestar um serviço tão bom quanto os demais, ou melhor, como a doutora disse, que é aqueles que ele tem. Então ele precisa conscientizar disso, não só preocupar que se ele não fizer isso, ele vai ser penalizado. Eu acho que precisa de nascer essa consciência. Não sei bem dizer como faria isso chegar até ele, se através de uma mídia, uma forma, que ele conscientizar do potencial desse trabalhador. Porque ele tem tanto potencial quanto qualquer um trabalhador, e melhor, talvez. E tomara, né, gente, que daqui a uns anos não precisamos mais de lei da cota, de obrigatoriedade para ser contratado alguém, que eles realmente sejam contratados porque realmente descobriram que tem potencial igual qualquer uma outra pessoa. Então, quer dizer, não haja essa necessidade, essa obrigatoriedade, porque hoje a gente percebe que é muito em cima da lei da cota. É igual você falou, o empresário, o gestor vem aflito querendo cumprir, querendo que nós façamos uma declaração, por que ele não está conseguindo essa pessoa, para justificar para o Ministério Público hoje. Então, quer dizer, hoje está sendo essa cobrança. Tomara que mais tarde seja algo, assim, ele abertamente entenda, ele faça sem necessidade de uma lei em cima dele, tá? Porque, na verdade, as pessoas estão aí, elas têm potencial, elas precisam desse emprego, porque é ele que vai dar autonomia, que vai dar oportunidades dela vivenciar outras coisas, elas poder ter essa igualdade, né, que a gente coloca como cidadão, porque direito elas têm também, né? Tá, perdão, é que a gente já está no nosso tempo final e eu peço até, Ivone, você pode dizer para a gente o endereço, o contato dessas pessoas que estão interessadas em procurar um emprego, às vezes não sabe por onde começar, não tem muito esclarecimento. Onde que fica a Paro? Qual que é o procedimento? A Paro fica no Jardim Patrícia, na rua Juvenal Martins Pires, 281. O
telefone da APAR é 3238-1033 e nós estamos lá, sim, à espera, porque realmente falta pessoas para a gente mandar para o mercado de trabalho, tá? Muito obrigada a todos vocês pela participação do programa Em Pauta. E o programa Em Pauta termina aqui e nós voltamos na semana que vem. Se você tem sugestões de temas para o programa, entre em contato com a nossa produção. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.